Devagar. Boa noite a todos. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual doutora Patrícia Crovato, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Santo André, a doutora Débora Gomes Macedo, membro efetivo da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Santo André. O doutor André Bittencourt, palestrante da noite. Essa que vos fala, Priscila Kogan, atualmente diretora de comissões da OAB Santo André. Hoje abordaremos o tema a flexibilização da coisa julgada nas ações previdenciárias. O doutor André Bittencourt é advogado, professor de extensão e pós-graduação de Direito Previdenciário, autor do livro Manual dos Benefícios por Incapacidade Laboral e Deficiência pela editora Alteridade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutor André Bittencourt. Eu gostaria de lembrá-los que a editora Lujur apoia também os nossos eventos e no site há descontos para a compra de livros. Segue o site www.lujur.com.br. Eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia Crovato para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. É com imenso prazer participo desse evento hoje, em nome da 38ª Subseção Santo André, representando a nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, a quem eu dirijo meus cumprimentos, a doutora Priscila Kogan, a doutora Débora Gomes Macedo e o doutor André Bittencourt, que vem nos prestigiar nessa palestra de hoje. Então, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e que nós tenhamos uma excelente palestra e com muito aproveitamento. Obrigada, doutora Patrícia. Vou passar a palavra para a doutora Débora Gomes Macedo para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Priscila Kogan, doutora Patrícia Crovato, professor André Bittencourt. Em nome da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Santo André, eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui. Estamos ansiosos por sua palestra. Obrigada. Obrigada, doutora Débora. Vou passar a palavra para o doutor André Bittencourt para início dos trabalhos. Boa noite, doutora Priscila. Boa noite, doutora Patrícia, doutora Débora, os demais que estão aí nos assistindo. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. É um prazer poder estar aqui, mesmo que virtualmente, na Casa do Advogado, falando para os colegas previdenciaristas. E eu efetivamente estou em casa, porque a minha OAB, não a suplementar, e sim a OAB originária, é de São Paulo. Então, eu efetivamente estou em casa, né, já que a minha OAB é aí do estado de São Paulo. Gostaria de me desculpar mais uma vez por não ter conseguido, né, cumprir a missão no nosso primeiro encontro. O tempo e a Copel aqui, a nossa companhia de energia, não nos deixou, mas hoje estamos aqui para debater um pouquinho sobre flexibilização da coisa julgada em matéria previdenciária, um tema bastante instigante e que merece ainda um estudo mais aprofundado, porque o que a gente percebe é que muitas vezes ele vem sendo mal aplicado pelo judiciário, e principalmente aí questões onde se confunde a causa de pedir e acaba havendo decisões no sentido de que está havendo litispendência, de que aquela causa já foi decidida. Então, a gente vai ver um pouquinho, né, todas essas situações. Então, deixo aqui mais uma vez o meu abraço a todos e deixo aí também todos à vontade para fazer as perguntas e manifestações no chat. Na medida do possível, a gente vai lendo e vai debatendo com vocês. Afinal de contas, isso aqui é um bate-papo, estamos aqui todos para aprender conjuntamente, né?
Bom, gente, quando a gente fala de flexibilização de coisa julgada, ou o afastamento dela, ou até mesmo inexistência de coisa julgada, a gente tem que partir da regra geral, não é? A regra geral é que a decisão judicial transitada em julgado, ela faz coisa julgada, como reflexo do princípio da segurança jurídica. Então, eu vou trabalhar com as situações de afastamento ou até mesmo de superar ali o que foi decidido anteriormente com o trânsito em julgado dentro de uma perspectiva de exceção, né? E aí a gente tem que lembrar daquela regra hermenêutica onde toda exceção ela é expressa, deve ser expressa e interpretada na sua literalidade. Por isso que, quando eu vou falar, por exemplo, em superação da coisa julgada numa ação que teve origem no rito comum, eu vou ter, por exemplo, aquelas situações definidas pelo Código de Processo Civil para o manejo da ação rescisória. E fica muito claro aqui a interpretação da exceção, quando, por exemplo, o Código vai me dizer que eu posso manejar uma rescisória quando eu tiver uma nova prova. E aí, vamos lembrar, né, que quando eu falo de nova prova, não é, por exemplo, uma nova testemunha que venha dizer a mesma coisa do que outra testemunha já disse no processo que teve a sua finalização. Ela pode ser ali uma nova pessoa, mas que vai trazer a mesma realidade. Então, eu não estou diante de uma nova prova. Eu teria que ter uma situação onde, efetivamente, a prova trouxesse um contorno diferente daquele que foi que figurou naquele primeiro processo judicial. Mas vejam que o Código ele não diz só uma prova nova. Ele fala uma prova nova que, por si só, seja capaz de alterar o resultado jurídico da demanda. Então, esta nova prova ela vai ter que cumprir essa missão. Ela tem que ser uma prova de tal ordem que sozinha ela altere a regra do jogo. Então, eu posso ter uma situação onde, de repente, aquela pessoa procurou o judiciário para reconhecimento de tempo especial em uma aposentadoria, então, em regime de economia familiar, e por desconhecimento, seja lá o que for, a pessoa acabou não levando o início de prova material para aqueles autos, não é? E aí eu tive o trânsito em julgado. O que vai acontecer? Eu vou ter, de repente, uma situação onde se descobre lá que tinha 20 anos de imposto territorial rural pago, um contrato de comodato lá da década de 70, já arquivado em cartório. Bom, então são provas novas que não figuraram naquele primeiro processo judicial e que, por si só, vão possibilitar, de repente, a alteração do resultado jurídico da demanda, né? Mas aonde que a coisa nos complica? Nós temos a possibilidade de ação rescisória no rito comum. E a gente sabe que a maioria das ações judiciais que versam sobre benefícios previdenciários e benefícios assistenciais administrados pelo INSS, que é o foco do nosso debate aqui hoje, eles vão figurar no Juizado Especial Federal, até por uma decorrência legal. Tá? Eu sempre brinco que, do jeito que a banda toca hoje no Juizado Especial Federal, se nós tivéssemos a opção de escolha, certamente a maioria de nós, e sempre que eu faço essa consulta aos colegas, é quase que unânime, ninguém mais distribuiria processo no Juizado Especial Federal, porque aquele ente que veio para desburocratizar, facilitar o acesso à justiça, hoje se torna um limitador de direitos, onde você não consegue com interpretações muito restritivas, eu vou ter justamente aí. Me passou aqui a mensagem, a doutora Patrícia, que travei. Uma pequena eu travei travada, e voltei. doutor. Já voltei? Voltou. Ok.
Desculpem. Imagina. Então, nós temos aqui uma situação onde, justamente naquele rito que nós enfrentamos hoje, os maiores problemas e as decisões mais restritivas, e, em grande parte delas, com desrespeito a questões que estão inseridas no Código de Processo Civil, sob um argumento, a meu ver, inválido, muitas vezes, de que o CPC não se aplica em determinados casos no juizado, eu vou ter sentenças, então, que acabaram restringindo a obtenção do direito material e eu não vou ter a possibilidade de rediscutir esta situação no juizado em uma nova ação, ante a constatação de que houve uma sentença judicial transitada em julgado e, sobre ela, incide o manto da coisa julgada. Nós temos raríssimas exceções, aí Brasil afora, em turmas recursais, com o entendimento de que cabe rescisória em juizado. Uma dessas turmas recursais é a segunda turma recursal do Paraná, né, estado onde hoje tenho aqui a minha base de atuação, mas, como disse, é isolado. E o grande problema que nós vamos enfrentar é que, como a gente sabe, nós não temos a possibilidade de fazer um incidente de uniformização para discutir direito processual frente à Turma Nacional de Uniformização. E isso traz uma consequência, né, que eu já acabei adiantando aos senhores. Justamente por isso, de repente, é que nós temos os maiores problemas justamente na interpretação da lei processual na esfera do juizado. Eu me lembro de um estudo que foi feito pelo CJF, né, o Conselho da Justiça Federal, há alguns anos atrás, e ali se observou que existia mais de uma dezena de, entre aspas, códigos de processo civil ao longo aí, dos juizados especiais federais e suas turmas recursais Brasil afora, porque cada região, cada turma recursal ia dando a sua interpretação da lei processual e não há uma uniformização. E, a meu ver, aqui, né, mora uma inconstitucionalidade, porque, muito embora a Constituição diga que o STJ tem missão constitucional de ser o guardião da interpretação da lei infraconstitucional, em matéria processual, naquelas ações que vêm do juizado, nós não conseguimos chegar ao STJ, porque sequer conseguimos chegar à TNU. E na via do juizado, só chegamos ao STJ se a TNU decidir algo de forma contrária à jurisprudência consolidada no STJ. E como a TNU não fala de processo, o STJ não consegue se manifestar sobre interpretação de lei processual nas ações do juizado. Então, a meu ver, aqui mora uma inconstitucionalidade, não se toca muito nesse assunto, mas acho que isso é algo que nós devemos enfrentar para tentar corrigir esses problemas. E aí fica o drama. Como é que eu vou trabalhar em uma nova ação no Juizado Especial Federal quando eu tive uma sentença de mérito? Porque tudo bem, naquela decisão que não enfrentou o mérito, ok, eu posso ajuizar uma nova demanda, não é? Mas naquelas onde se enfrentou o mérito, aí eu tenho um problema. Vejam que esse problema é tão sério e afeta justamente a camada mais que menos tem acesso à justiça, a camada mais pobre, né, da população, a que de repente precisa de garantias processuais e constitucionais, que o STJ, numa tentativa de frear um pouco situações de impossibilidade de nova discussão, fixou em um representativo de controvérsia, a princípio em demandas que versem aí sobre questões que envolvem o regime de economia familiar, que quando se verificar que a parte não cumpriu o ônus de trazer as provas, né, aquele início de prova material condizente a garantir o reconhecimento desse tempo em regime de economia familiar, a sentença deve ser uma sentença sem mérito, justamente para que você, então, possa reunir uma nova documentação, novos elementos de prova e manejar, então, um novo pedido, porque se nós levarmos ao cabo a coisa julgada,
numa situação que envolve, por exemplo, rural. Imagine que você tem uma decisão onde você pleiteia o reconhecimento do período de 1973 a 2015, por exemplo, no labor rural em regime de economia familiar, e a sentença diga que não foi provado que você efetivamente exerceu esses períodos em regime de economia familiar e indefere o benefício. Tá? Bom, a parte já tem uma certa idade, porque ela justamente foi requerer o seu benefício de aposentadoria por cumprir o requisito etário. A sentença declara, então, que você não comprovou o exercício da atividade rural de 1973 até agora. Essa pessoa, então, tem 0 para fins de carência. Ela vai ter que comprovar daqui para frente 15 anos de carência para que ela, de repente, possa vir se aposentar em regime de economia familiar. É impensável. A pessoa vai morrer sem ter direito ao benefício, de repente vai ter que socorrer um benefício assistencial, comprovando uma série de outros requisitos. Então, aqui é um problema muito grande que a gente enfrenta no Juizado Especial Federal. Tá? Um tempo atrás, para tentar também consertar isso dentro da esfera do juizado, numa composição anterior, a Turma Nacional de Normalização fixou o seguinte entendimento, que, ao meu ver, é um entendimento correto dentro das peculiaridades, então, que temos no Juizado Especial Federal. Se ficasse comprovado, né, e você poderia, então, manejar um incidente para discutir isso, se você conseguisse demonstrar que a decisão teria sido contrária à prova dos autos, não é que a TNU entraria na questão processual, mas o juiz, observando que a decisão contrariou de maneira expressa a prova dos autos, deveria, de ofício, anular o acórdão, tendo em vista esse erro insanável, ele, então, anularia o acórdão e determinaria o retorno do processo para a turma recursal, rejulgar, reanalisar aquela questão. Mas, qual é o problema? A atual composição da TNU não concorda com este entendimento, diz que esta análise seria uma análise de direito processual e também teria que ingressar dentro da análise da matéria de fato, situações ali vedadas, então, pela lei do Juizado Especial Federal. Então, esqueça trabalhar com essa tese hoje, junto à TNU, porque não vai surtir aí nenhum efeito. Né? E aí a Débora pergunta, professor, existe um tempo para ingressar com a outra ação? Bom, veja, Débora, se eu estou falando de rescisória, né, aí eu tenho aquele prazo estabelecido no Código de Processo Civil, né, que é o prazo de 2 anos. Porém, o Código de Processo Civil ele inova, né, em 2015, quando ele diz que é de 2 anos, mas no caso da prova nova, esse prazo de 2 anos conta a partir do conhecimento da prova nova, desde que isso ocorra em até 5 anos no trânsito em julgado da decisão anterior. Então, o que pode acontecer? Vamos imaginar que transitou em julgado a decisão lá no ano de 2016, ok? E aí agora, em dezembro de 2016, agora em 2021 você descobre uma nova prova. Bom, já passou 2 anos, ok? Mas você só descobriu a prova nova agora. Então você vai entrar, né, vai iniciar, melhor dizendo, a contagem do prazo decadencial de 2 anos agora que você descobriu essa prova nova. Mas você está chegando já próximo de dezembro de 2021, quando fará 5 anos da decisão dada naquele processo judicial que transitou em julgado. Então, você vai poder entrar com a rescisória? Vai, porque você não vai poder contar com os 2 anos daqui para frente. Você vai ter que protocolar a sua rescisória, no máximo até dezembro, né, a data limite ali para fechar os 5 anos. Agora, fora do Juizado Especial Federal, fora do rito comum, o que eu teria? Né? Eu teria essa impossibilidade de discutir, então, essas questões no Juizado Especial Federal, mas tem uma outra saída. Me perdoe, eu tinha adiantado aqui, antes dos participantes entrarem, que hoje eu estou sozinho
com um pequeno infante de 3 anos, e agora ele está me solicitando. Pois não, meu filho, diga. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? A outra saída seria o quê? A TNU, e aqui, assim, esse entendimento se mantém, ela diz, caso tenha ocorrido uma situação como essa, em que a prova é contrária, a decisão é contrária à prova dos autos, ou houve o surgimento de novas provas. Você pode ingressar com uma nova ação judicial? Pode, desde que você cumpra um requisito. Entrar com um novo requerimento administrativo, baseado nesses novos elementos de prova que você reuniu, e se o INSS indeferir este benefício, você aí sim entrar com ação judicial. Bom, me desculpem, gente. Home office e as situações da vida. O que acontece, então? Não teria um prazo aqui, tá, Débora? Não teria um prazo. Você só teria que fazer um novo requerimento administrativo com as provas que você reuniu, essas novas provas, e aí, com o indeferimento administrativo, esse segundo requerimento, então, você ingressar com ação judicial. Mas aqui eu deixo um alerta para vocês. O que pode acontecer neste caso? Você pode contar com uma interpretação de um juiz mais restritivo, dizendo que não, que isso também ofenderia a coisa julgada, que teria identidade de causa de pedir e tudo mais. E aí, você, então, teria uma opção, a meu ver, melhor. Por quê? Nós temos na instrução normativa do INSS uma determinação de revisão de ato de indeferimento. Não é recurso administrativo, é revisão de ato de indeferimento. Se não me falha a memória, agora artigo 591 da instrução normativa. E um dos motivos que pode gerar a revisão do ato de indeferimento é o quê? O surgimento de uma nova prova. Hoje mesmo eu estava discutindo com um colega onde ele teve uma situação decorrente de uma reclamatória trabalhista, onde foi reconhecido lá um determinado período e também uma remuneração que não estava no CNIS no primeiro momento. E aí eu falei com ele, faça uma revisão de ato de indeferimento. E o interessante da revisão de ato de indeferimento é que, além de você pedir a reanálise, né, a nível de agência ainda do INSS, o prazo decadencial dela é de 10 anos. Então, você tem 10 anos para entrar com a revisão de ato de indeferimento. E muito pouca gente sabe disso. Tá? Então, você poderia ingressar com uma nova ação judicial baseado nessa nova prova, mas você tem ali uma situação, e eu sei que o TRF3 tem decisões restritivas, você pode ter ali um caminho um pouco mais tortuoso do que se você optasse pela continuidade na esfera administrativa. Tá? A Célia diz, maravilha, estou com uma questão em que o juiz deu a sentença sem resolução de mérito e uma aposentadoria do trabalhador rural. Aí, para você, Célia, é maravilha, né? Porque você não vai ter esse problema de coisa julgada. E aí, legal, né, que a Célia disse isso, porque nós também temos que identificar, quando a gente vai trabalhar com um caso onde, de repente, já teve uma ação judicial anterior, se efetivamente eu estou diante da coisa julgada. Porque, às vezes, eu não vou falar em flexibilização, né, em ultrapassar ali a coisa julgada. Por quê? Porque, na verdade, não há coisa julgada. Se eu tenho uma decisão sem mérito, eu não tenho sequer coisa julgada. A mesma coisa, Célia, aconteceria naquelas situações onde o juiz
né? O julgador ele não analisou todos os contornos do seu pedido. Eu brinco muito que no arquivo morto do escritório previdenciário, principalmente nos benefícios por incapacidade, pode ter lá muito auxílio-acidente ainda adormecido, porque as pessoas costumavam pedir o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não conseguiam cumprir o requisito para nenhum dos dois benefícios e a pessoa tinha sequela evidente. E aí isso também não foi requerido pelo advogado, não foi analisado pelo perito e a decisão judicial não entrou nesse contexto. Eu não tenho coisa julgada com relação ao auxílio-acidente. Eu posso ter com relação à aposentadoria por invalidez e ao auxílio-doença, porque ali se verificou que efetivamente a pessoa não estava incapaz para o exercício da sua atividade habitual, mas para o auxílio-acidente não. Então eu sequer tenho coisa julgada. A aposentadoria é por tempo de contribuição. Muitas vezes a especialidade da atividade também não tem coisa julgada sobre ela, porque a parte ou o advogado foi lá e requereu só o reconhecimento de um determinado período, fechou 35 anos, aposentou. Mas essa pessoa trabalhou como cobrador de ônibus até 95, depois trabalhou exposto a outros agentes nocivos, e nada disso foi discutido no processo judicial. Eu posso entrar com um pedido para reconhecer aquele período especial e majorar a RMI, ou às vezes trabalhar com direito adquirido a outras pessoas? Logicamente que sim. E aí você vai ter que fazer ali a preliminar. E eu sempre digo, né, joguem limpo com o judiciário. Sim, já houve uma outra demanda judicial, porém, nessa demanda judicial se discutiu isso aqui. Portanto, não temos coisa julgada com relação a esta outra situação que é objeto da apresentação. Tá? Então, isso é importante vocês terem em mente. Tá? A Lindsay, deixa ele entrar, não entendi. A Célia pediu para eu repetir, acho que eu já repeti. Professora Maria Fernanda, tá aí, professora Maria Fernanda? Ah, não, a professora Maria Fernanda tem que vir falar comigo aqui. Né? Sabe tudo e mais um pouco a professora Maria Fernanda, que prazer ter ela aqui. Né? Faço um jogral com ela aqui, com o maior sangue doce do mundo aí. Né? Olha lá, estou aqui para ouvir, eu sei. Nós é que sempre estamos aqui para ouvir você. Né? A Célia diz lá, obrigado, Fer, por você estar aqui. Queridíssima e competentíssima. Célia, prof, mas a questão que você mencionou de ter que pedir no administrativo novamente. Célia, essa questão de ter que pedir no administrativo novamente é quando você tem uma decisão judicial transitada em julgada no Juizado Especial Federal, você tem novas provas, e aí você pode rediscutir essa questão? Pode. O que a TNU fixou é que você teria que fazer um novo requerimento administrativo, o que não está errado, gente. Por quê? Na verdade, você não controverteu lá no INSS com base nesses novos elementos de prova. Não tem uma ilegalidade no indeferimento nesse contexto, porque essas provas que você quer trabalhar agora não figuraram no processo administrativo inicial. Então, você vai ter que fazer um novo requerimento administrativo para seu INSS indeferir o benefício, você vir entrar com uma nova ação judicial, então, para discutir a questão. E aí eu fiz aquele parênteses. Porém, nem sempre este será o melhor caminho. Você pode consertar isso numa revisão de ato de indeferimento com prazo decadencial de 10 anos. Né? Então, vejam, num panorama que a gente tem no judiciário, onde às vezes eles não querem reconhecer o teu interesse de agir com indeferimento de meses, aqui você pode trabalhar com uma situação de quase uma década, né? Praticamente uma década. Então, eu sempre falo aos colegas, né? Antes de você efetivamente escolher qual caminho você vai trilhar, faça uma varredura no INSS, tente descobrir se há outros requerimentos, que documento figurou naquele requerimento, que provas há, porque às vezes, gente, pode ser que o advogado ou a parte trabalhou numa ação judicial com um requerimento, mas existiam outros, e nos outros requerimentos existiam provas que davam o direito, e essas provas não figuraram nesse processo administrativo, nesse processo judicial que foi judicializado. A gente acha que não acontece, mas acontece muito. Então, é importante fazer uma verificação de todos os processos administrativos. Né? Auxílio-acidente, por exemplo, é muito comum você pegar uma perícia mais recente e essa perícia não falar da sequela.
Mas a primeira perícia que foi feita lá, quando ele requereu, o primeiro benefício por incapacidade fala da sequela dele. Então, a prova já está lá evidenciada. O processo administrativo, a ilegalidade, de repente, está materializada lá, e aí você pode trabalhar com isso posteriormente, né? Provas novas poderiam ser de agravamento da mesma doença. Vejam, aí nem se fala, né? Acho que a Débora que perguntou, né? Porque aqui, o que vai ter acontecido? Se eu tive uma primeira ação judicial que indeferiu o benefício, foi porque o juiz entendeu que não estava demonstrada a incapacidade, só a doença. Então, aí, agora eu tenho um documento que comprova o agravamento. Então, aquela doença se tornou uma incapacidade. Aí eu vou para um novo requerimento administrativo e venho para a minha ação judicial, porque daí aqui, de repente, eu estou diante do agravamento e da incapacidade propriamente dita. André, e se, de repente, eu pegar aquele primeiro requerimento administrativo, ou o único que existia até aquele momento, for para ação judicial, mas o perito disser que não tem como saber se Nader estava incapaz, mas a incapacidade veio no momento posterior, após a cessação do processo administrativo. Eu vou ter interesse de agir? Eu vou ter direito ao benefício? Sim, vai. O Savares, no livro dele, também aborda muito esse tema, que às vezes, até a situação de uma nova patologia em juízo. Se constata que você não está incapaz para aquela patologia que você pediu no processo administrativo, mas está incapaz por uma outra situação que foi analisada no processo judicial. Então, aqui vai haver o interesse de agir e vai haver o direito à percepção do benefício. O que, de repente, vai alterar é que você não vai receber o benefício desde a DER, porque daí vai entrar também até a questão que foi explorada no tema 995, que a Maria Fernanda trabalhou tão bem, aí lá no STJ, né? Porque daí nós estamos diante da aplicação do artigo 493 do CPC. Eu estou diante de um fato superveniente ao requerimento administrativo, né? Então, o direito, de repente, nasce no momento posterior. E aí, ao nascer no momento posterior, eu vou ter ali que trabalhar com uma nova data de início do benefício, que pode, porventura, ocorrer no momento da citação válida do INSS, porque ali o INSS tomou conhecimento daquela situação, ficou controvertida a questão, e aí, então, ali se fixa este novo marco, né? Então, eu tenho que perceber o que vai acontecendo também aí no decorrer do processo administrativo e judicial. A doutora Patrícia também dizendo aqui que o doutor Augusto, sempre presente, doutor Augusto, meu abraço para o Augusto lá do nosso querido Rio Grande do Norte, um prazer tê-lo aqui com a gente também, parabéns pelo trabalho aí, Augusto. Então, vejam como, né, essa questão ela vai se desdobrando e a gente tem que entender efetivamente quando que nós estamos diante da coisa julgada e não estamos. O Diego Schuster, né, hoje até ele postou nas redes sociais dele, e fica aqui também a minha indicação de doutrina, ele tem uma obra juntamente com o Savares e com o desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz, que é justamente, né, sobre coisa julgada, e ele falou, vamos evitar falar, né, flexibilização de coisa julgada, porque muitas vezes sequer há coisa julgada e a gente tem que deixar isso muito claro. E aí, o que eu quero que os colegas percebam muitas vezes a gente pega um cliente que nos chega e a gente observa que ele teve uma ação judicial anterior e a gente nem parte para análise. Não vai ter direito, já perdeu aquela ação e tal. Veja, gente, eu tenho que analisar o que está na inicial, se o advogado pediu tudo que deveria e poderia pedir. E também tem uma outra questão, que a Maria Fernanda, aí a gente sempre conversa disso. O advogado, às vezes, também, ele presume que a questão não pode mais ser debatida porque estava na inicial. Mas o fato de eu pedir não quer dizer que fez coisa julgada, porque e se a decisão foi omissa? E tem decisões que você pega que são completamente omissas sobre grande parte dos requerimentos feitos na inicial. E o advogado acaba embargando, a coisa fica ali pelas tabelas, e aí não faz coisa julgada. Por quê? Porque aquela questão não está lá na decisão judicial. Tá? Vão estar nos fundamentos, muito embora o fato de estar no fundamento também possa
trazer como consequência a inexistência da coisa julgada, mas, sobretudo, não está na parte dispositiva da decisão. Né? Então, a gente tem que ir lá, pegar a cópia desse processo judicial, ver o que o advogado pediu, ver o que foi instruído, ver o que foi decidido, analisar os recursos todos que foram manejados, os acordos, o que foi efetivamente trazido, devolvido pela autoridade judicial, para começar a entender. Fez coisa julgada isso aqui, mas não fez coisa julgada, mas um monte de outras situações. E nós não podemos esquecer também que, muitas vezes, quando a gente fala, o juiz, por exemplo, fala as provas dos autos. Eu me lembro sempre, né, e os clássicos são bons, né? Kazuo Watanabe sempre dizia, olha, prova nós temos que trabalhar e discorrer, e a decisão judicial também tem que trabalhar na sua extensão e profundidade. E, às vezes, a profundidade da prova não é analisada. Então, por exemplo, vem uma decisão judicial lá e diz o PPP que não demonstra a especialidade. Mas ele não aprofundou. Ele não foi ver os campos lá do PPP para ver o CPO, a GFIP, porque às vezes está lá EPI eficaz, mas tem GFIP lá que indica exposição a agente nocivo. Né? Então, a empresa pagou a contribuição previdenciária adicional e não veio, de repente, o direito ao benefício, isso não foi explorado. Tá? Então, eu tenho que analisar a extensão e a profundidade da prova também, porque às vezes não fez coisa julgada na sua profundidade. Estou vendo, meu amor. Né? Então, a doutora Patrícia vê qual a opinião, qual a sua orientação no caso do segurado que entrou sozinho no GF, perícia negativa, sendo julgado improcedente ação. Não voltou a contribuir, fez nova perícia administrativa, sendo indeferido o pedido administrativo por perda da qualidade de segurado. Sendo fixada a incapacidade após o trânsito de julgado da ação. Aí é complicado. Veja, eu acho, e eu tenho uma tese aqui, doutora Patrícia, que ainda precisa ser melhor trabalhada, sabe? Nessas questões onde a pessoa vai sozinha, sabe, a judiciária, tem que ver muito bem como é que foi essa intimação, porque às vezes vem lá, então indeferiu, intima lá para querendo contratar advogado e apresentar recurso. Precisa ficar analfabeto. Será que essa intimação é válida? Você intimou um cara por escrito de que o cara tinha que constituir advogado e apresentar o recurso. O cara não sabe fazer um O com um copo. A meu ver, essa intimação é nula. A coisa julgada aqui é nula. Porque eu não posso entender que essa pessoa tinha ciência daquela intimação. Não é? Outras situações que a gente vê também, para mim, absurdo, tinha uma época no TRF1, imagina, interior de Minas Gerais, aquela imensidão, aquele povo rural, aí o cara deixava um telefone de contato. Aí ligavam para a casa do sujeito, que era o contato, que às vezes era um vizinho, morava quilômetros da propriedade do cidadão, e aí mandavam lá uma mensagem ou ligavam, que o cara, então, tinha indeferido o benefício dele, que ele tinha lá que contratar advogado e requerer. Às vezes ele encontrar esse vizinho depois do prazo. Vai dizer, olha, me ligaram lá, parece que tem que ver o negócio da atuação lá. Será que essas intimações são válidas, gente? Será que aqui, e vamos lá, a Constituição, ela vai dizer sobre o direito de defesa, por decorrência constitucional, se cria uma carreira que é a Defensoria Pública para defender os desassistidos. Será que essas intimações não deveriam, no mínimo, dizer, olha, querendo recorrer, contrata advogado para apresentar recurso e, não tendo advogado constituído, será nomeado um defensor público para isso? Será que não é essa a determinação constitucional correta na defesa dessas pessoas? E, a meu ver, a gente poderia trabalhar, sim, com a nulidade dessas intimações. Porque, veja no teu caso, onde ele teve o indeferimento, então, vem para uma nova solicitação de benefício com incapacidade constatada e, de repente, ele vai morrer sem ter direito ao benefício. Por quê? Porque ele tem uma incapacidade pré-existente ao retorno aí aos pagamentos. Quando pode ser que se comprove que, na verdade, a instrução foi falha. E que, num recurso, ele poderia ter o direito de reverter aquele indeferimento anterior. Porque
Tá? De repente, se efetivamente, né? E aí não tem coisas que não tem saída também, né, doutora Patrícia? Se efetivamente ele estava doente apenas naquela, né? Eu não estou menosprezando a doença, mas estou falando do requisito do benefício. Ele estava doente, efetivamente, indeferido o benefício, não voltou a contribuir e depois a incapacidade vem no momento onde ele já não tinha qualidade segurada, e, infelizmente, ele vai ter que dormir com esse abacaxi aí, não vai ter recuperar essa qualidade para fins do benefício. Mas ele pode receber o benefício por uma nova patologia, de repente. Oi, meu amor. Brinque com seus carrinhos, então, por favor. A sua maninha já está chegando para botar você no berço, tá certo? Tá. Então, vai lá. Eu não posso ir agora, tá bom? Vai lá que eu já vou. Isso. Apaga a luzinha aí, papai. Então, vamos lá. Ainda bem que ele é colaborativo, né? Eu não sei, meu amor. O posto de gasolina, não sei onde está. Depois eu te levo lá. Tá brincando com os carrinhos, eu já levo para você. Já levo para você. Sobe lá que o papai leva. Tá? Então, olha lá, Maria Fernanda, um bônus, né? O Pedro está dando aula aqui comigo, exatamente. Dona Célia. Oi. Então tá, você quer dar um oi? Dê oi lá para a galera. Então. Mande beijo. Fala, boa aula, galera. Então agora eu vou deixar vocês assistirem aula e vou brincar. Isso, vai brincar. Papai já sobe, tá? Mas vai lá, por favor. Mas por que não? Sim, a Mana está chegando já. Tá, ó, os alunos estão esperando aqui. O papai precisa trabalhar um pouco. Ô, papai. Tá? Ó, papai vai dar isso aqui para você. Você vai brincar lá em cima com isso aqui, tá? Fique riscando ali. Então, olha lá. Desculpa aí, gente, mas vocês entendem, né? Tá certo, meu amor? Muito obrigado, viu? Então, vamos lá, voltando aqui, tinha a pergunta da doutora Célia. Esse pedido de revisão, eu posso pedir mesmo quando eu tive uma ação judicial? Bom, doutora Célia, aí veja, logicamente eu tenho a questão da coisa julgada. A coisa julgada na esfera judicial faz coisa julgada na esfera administrativa. O contrário, não. Tema 283 da TNU. Né? A TNU disse, ó, coisa julgada administrativa não faz coisa judicial na esfera judicial. O que é ótimo, né? Porque, imagine, se de repente uma instrução errada do INSS, não tenho mais prazo de recurso, não tenho nada, então não posso discutir isso judicialmente. Logicamente que seria aí muito ruim para a gente, né? Mas aqui a coisa julgada no processo judicial efetivamente também vai fazer coisa julgada no processo administrativo. Então, se efetivamente eu tive esta situação, pode ser que eu não tenha direito a fazer o meu pedido de revisão do ato de indeferimento. Agora, entendo que se eu estou diante de uma nova prova que não figurou no processo judicial, aí eu não tenho coisa julgada com relação a essa nova prova, porque daí vem aquela tese da coisa julgada segundo o evento probationis, ou seja, segundo as provas que figuraram naquele processo judicial. E o legal, gente, da revisão de ato de indeferimento, então, baseado numa nova prova, por exemplo, é que eu reabro o processo administrativo. E aí, até mesmo se eu tiver um indeferimento desse meu pedido de revisão de ato de indeferimento, eu vou poder fazer um recurso administrativo. Há situações em que, olha só, a parte foi até o Conselho Pleno de recurso da Previdência Social e perdeu. E depois ela descobre a nova prova. Ela vai lá e pede a revisão de ato de indeferimento. Ela pode tirar o Conselho Pleno de novo. Tá? Mas vejam, neste caso que nós estamos falando, eu estou trabalhando com uma nova prova, que daí, de repente, eu não tenho a coisa julgada porque essa prova não figurou lá no processo judicial. Tá? Vamos lá. Doutora Andréa Rossi, que está aqui, meu abraço também para ela aí. Maura Feliciano também. Estamos aí com um quórum qualificadíssimo hoje, né? A minha missão aqui é árdua, né? Doutora Camila Carriere, todos aí, muito obrigado pela presença. Doutora, boa noite. Para emitir o certificado, tá? Nada que seja de perguntas, estamos juntos na ABC. Tá? Então, vamos aí vendo todas as peculiaridades que nós temos. E aí, como eu falei, da coisa julgada ser contra evento probationis, também voltamos lá naquele debate do caso Watanabe, extensão e profundidade da prova. Às vezes,
nós tivemos um processo judicial mal instruído. Tá? Esses dias mesmo a gente estava analisando um caso de um trabalhador do Pará que tem coisa julgada, mas um processo que merecia uma instrução bem aprofundada, porque a gente brincou, ele é especial da especial, porque ele é embarcado, né? No Pará tem aquela realidade dos rios, então ele trabalha embarcado, que tem uma contagem diferenciada, e ele trabalha embarcado, o serviço dele ele trabalha na manutenção e também no abastecimento da embarcação. Então ele está exposto a agente nocivo e está embarcado, e nada disso tinha sido debatido no processo judicial dele. Então, a gente estava lá montando toda a petição inicial, baseado aí nessas questões de inexistência de coisa julgada segundo evento probationis, essas provas não tinham figurado lá no processo judicial, esse debate não estava formulado lá, não havia coisa julgada com relação a estas questões. Tá? Então, como disse para vocês, antes de falar em coisa julgada e a possibilidade de sua superação, eu tenho certeza que, se vocês analisarem os processos, vocês vão descobrir ainda situações onde sequer há coisa julgada. Né? Nós temos também um livro da... esqueci o nome da processualista agora. Nulidades, né, é o nome do livro, já lembro. Onde ela, inclusive, fala, né, nesse caso, a inexistência da coisa julgada. Se não figura na decisão judicial, a inexistência da coisa julgada. E, gente, vocês sabem como é grande parte das decisões do juizado, principalmente. Onde vem ou aquela decisão mantendo a sentença nos seus próprios fundamentos, uma decisão já desprovida de fundamento, ou que não abordou vários pontos, que você, às vezes, até embargou de declaração e tudo mais, ou uma decisão com uma fundamentação bem rasa, enxuta, que não explora todos os elementos debatidos na sua petição inicial, e aí você vai ter, então, a inexistência da coisa julgada em vários pontos de debate do seu processo judicial. Né? Agora, lembrando, se efetivamente você tem coisa julgada, aí, se você está no rito comum, você vai observar se há possibilidade de superação dela via ação rescisória, e se você está no Juizado Especial Federal, muitas vezes você vai ter que, então, estar diante dessa nova prova, novo requerimento administrativo e, na negativa do benefício, uma nova ação judicial, com exceção da segunda turma recursal do Paraná, que entende que cabe rescisória em juizado. Eu, particularmente, entendo que cabe. A lei do Juizado Especial Federal não veda de maneira expressa a ação rescisória. A ação rescisória está expressa no Código de Processo Civil. A rescisória é uma decorrência também do princípio da segurança jurídica, porque certo é que o legislador ele quis garantir a coisa julgada justamente para quê? Para que eu... Vocês estão me ouvindo? Para que eu não tivesse ali a rediscussão de questões que o judiciário já tivesse debatido. Mas, sabedor que poderia haver irregularidades, eu também não poderia deixar perpetuar uma situação de injustiça. Então, eu possibilito a parte fazer uma nova discussão a respeito daquele tema, né? O que me parece correto. E aí, justamente no juizado, que é um ente desburocratizado, ou deveria ser desburocratizado, eu impeço essa reanálise. Então, me parece que é até contrário ao próprio Instituto do Juizado Especial Federal você vedar a ocorrência de rescisória em sede de Juizado Especial Federal. Não sei se comungam aí do mesmo entendimento vocês, mas parece aí ser este norte. Né? E o juiz federal Vicente Ataíde é quem levanta essa bandeira, e essas decisões da segunda turma recursal que falam da possibilidade de rescisória em juizados são deles. Mas também sei que vocês em São Paulo não vão ter um caminho fácil para esse reconhecimento, porque há uma posição muito mais restritiva do Judiciário Paulista no Juizado Especial Federal,
sobre este aspecto, né? Então não adianta também eu ficar aqui, né, falando para vocês, faça que vai dar certo, porque não. É um posicionamento isolado que não encontra guarida no TRF3. A gente tem que trabalhar, então, com outros elementos, né? E, de repente, para vocês, então, o caminho seria uma investigação mais apurada quando o cliente chegar e já houve uma ação judicial anterior, ver o que efetivamente figurou no processo administrativo, o que figurou no processo judicial, o que fez, o que não fez coisa julgada, se eu posso trazer novas provas, fazer um novo requerimento administrativo e aí, de repente, ajuizar a nova demanda em face do indeferimento, né? O panorama, o desenho, aí é mais ou menos esse. Não sei se consegui me fazer entender e conseguir trazer para vocês aí as situações dentro daquilo que vocês enfrentam aí na realidade de vocês. Deixo também todos aí para que tragam aí outras perguntas, outros questionamentos, para que a gente possa debater em conjunto. Doutores, tem mais alguma pergunta? Pode colocar no chat que a gente passa para o professor. Doutor, aproveitando a situação, é o seguinte, como não essa discussão que não cabe a ação rescisória no Sul é possível. Aqui em São Paulo, eles entendem que não cabe essa ação rescisória. Isso. O que o doutor poderia nos orientar nesse sentido? Porque muitas vezes chega o cliente até a gente, que já até transitou em julgado, eles veem até que a cartinha que o juizado mandou a comunicação para ele e tal, falando do prazo que ele pode fazer. Embora o senhor falou da questão que a gente pode discutir, né, essa validade dessa intimação, teria mais alguma coisa, doutor? Porque a gente percebe que isso é muito nos benefícios por incapacidade, né? O grande problemático gira em torno dos benefícios por incapacidade. Logicamente, né, também naquela questão de um eventual debate de nulidade, eu tenho que saber quem é a parte. Né? Não adianta também eu querer trabalhar com isso se, de repente, eu tive lá um médico que foi mais muquirana, né, vamos dizer assim, se bem que é um direito dele sozinho ao juizado, mas contratar um advogado, né, eu vou lá, vou fazer a afirmação lá e tal, e aí ele foi intimado e não recorreu. Logicamente, eu não vou poder discutir nulidade num caso desse. Né? Tenho que ver efetivamente o que aconteceu no caso concreto para saber até onde eu posso levantar essas bandeiras. Mas naqueles casos onde efetivamente, de repente, houve uma instrução, houve a sentença indeferiu o benefício, aí eu tenho que observar o quê? Tenho provas outras que não figuraram no processo judicial, tive uma sentença contrária à prova dos autos, tenho novos fatos que não figuraram no processo judicial, daí saber que caminho, de repente, eu vou ter que tomar. Se eu tenho, de repente, uma decisão contrária à prova dos autos, há até aí alguns que defendem que eu poderia trabalhar com uma querela nulitatis, né, uma ação declaratória de nulidade. Pode. Né, há esta previsão legal. Outros, né, como eu falei, entendem que você teria que, efetivamente, fazer um novo requerimento administrativo e, com indeferimento, vir para a ação judicial. Agora, doutora Patrícia, acontece muito nos processos de benefício por incapacidade também uma instrução deficiente, e essa instrução deficiente pode ter sido gerada pelo próprio advogado que conduziu o processo anteriormente, até pela gente. E aqui não é uma crítica no sentido destrutivo, é uma crítica construtiva, né? Eu sempre brinco. Toda vez que a gente pega o arquivo morto e olha o que fizemos ontem, de repente a gente olha e fala, meu Deus, né? Mas a vida é assim, todo dia a gente aprende algo e a gente olha para trás e fala, se eu soubesse disso uma semana atrás, não teria feito o que fiz. É uma questão natural. Então, o que acontece muito nos benefícios por incapacidade? Foi lá com a cartinha de indeferimento, um atestado e nada mais. E aí tem todo um arcabouço de prova lá nos hospitais onde ele foi atendido, no posto de saúde, na UPA, que de repente demonstrariam uma situação de incapacidade. Então, quando acontecer isso, é trabalho formiguinha.
é chamar o cara, né, perguntar, olha, onde você já foi atendido, onde você deixou de ser atendido, correr atrás dessas provas, tirar a cópia dos processos administrativos, dos laudos médicos que figuraram nos processos administrativos, entender o que figurou e o que deixou de figurar, e aí, ao coletar essas informações, conseguir definir o que estava e o que não estava no processo administrativo, o que estava e o que não estava no processo judicial, para daí você saber se você pode ir por uma tese de coisa julgada segundo eventos probationes, ou de você trabalhar com uma outra situação que ele seja mais favorável, né, como, por exemplo, o fato da demonstração do agravamento, você vai ter também decisões que vão dizer, não, isso daqui já fez coisa julgada, essa nova ação, nós estamos com uma litispendência aqui, e aí você demonstrar, não, eu estou trabalhando com uma situação superveniente, a causa de pedir é diversa, né? Porque é isso também. Alguns juízes têm dificuldade de entender isso, né? Para eu ter coisa julgada, eu tenho que ter identidade de partes, pedido e causa de pedido. A maioria delas, partes de pedido é igual, mas causa de pedir não. E aí a causa de pedir diversa vai me gerar, sim, o direito a uma nova ação. Doutor, vou ter li aqui o comentário da doutora Maria Fernanda Witt, né? A professora, ela até comentou aqui, ó, que ela já viu uma decisão do TJ de Minas, do Mato Grosso do Sul, aceitando mandado de segurança para anular o acórdão do juizado civil transitado em julgado. Aí ela falou, quem sabe um caminho a se pensar. Isso, perfeito, perfeito, né? Porque aquilo é aquele entendimento que a TNU teve no passado, né? Naquela composição dos Tavares, do Lazari, Daniel Machado da Rocha, né? Que se eu estou diante de uma decisão que é totalmente esdrúxula, contrária à prova dos autos, eu tenho o dever de ofício de anular a decisão. Tá? E aí ela traz, né? Obrigado, Maria Fernanda, uma decisão que anula que efetivamente é o correto, né? Porque eu tenho uma situação que não foi observada no processo judicial, que não contempla o Código de Processo Civil, quando diz que o juiz tem que analisar todas as provas que possam interferir no resultado jurídico da demanda, e isso não aconteceu no caso concreto. Só corrigindo, a doutora, ela falou que é o TJ de São Paulo que tem esse mandado de segurança. Olha aí, para vocês mais fácil ainda. Doutora, se tiver fácil esse número aqui, põe aqui para a gente no chat aqui, mas eu vou atrás desse mandado de segurança para a gente divulgar para os colegas. Acho que ela me colocou aqui, 2016-001-94.2021.8.26.0000. Então, MS 2016-001-94.2021.8.26.0000. Ótimo, anotei aqui também. Professor, nós temos uma outra pergunta aqui da Célia. Quando do protocolo dessa nova ação, diante da sentença sem resolução, haverá prevenção do juízo segundo o CPC? Em tese, não. No juizado, eles não costumam aplicar, não. É porque geralmente são varas únicas, né? Isso, e a rotatividade é gigante, né, no juizado. Professor, como o senhor falou de uma alternativa, né? Você trabalhar com uma nova prova. Então, assim, que dica o senhor daria para nós sobre como trabalhar essa nova prova no benefício por incapacidade? Garimpar. Chamar o cliente, olha, onde você foi atendido, foi na UPA, foi em posto de saúde, quais hospitais que você, de repente, foi internado, já fez tratamento fora daqui, em outro estado, porque, às vezes, a gente não pergunta e a pessoa foi. Tem muito. Eu tenho cliente do interior da Bahia que faz tratamento no interior de São Paulo de câncer, lá em Barretos. Então, às vezes, dá um branco e a pessoa não pergunta. Então, é garimpar. No caso de benefício por incapacidade, é garimpar. Na verdade, no previdenciário, né? Conhecer o histórico laboral, às vezes é uma especialidade que não foi verificada, então onde você trabalhou, que estado foi, que tipo de trabalho você prestava lá,
é isso, é garimpar essas informações para você aí orientar ele qual documento que ele deve buscar ou você buscar esses documentos, né? Porque também tem uma coisa, né, que a gente vê muito hoje. O processo eletrônico ele nos deixa preguiçoso, né? Aquela advocacia raiz da gente pegar a bolsinha e bater, né, balcão por aí, coletando documentos e tal. A gente às vezes não vê isso hoje. Hoje a informação é fácil e as pessoas não buscam. Né? Antigamente, não é? A gente começou um pouquinho mais cedo, né, doutora Patrícia e outros que estão. A gente batia balcão, a gente ia atrás da informação. Né? Hoje, às vezes, isso não acontece. Sim, doutora. A minha última pergunta da minha então, é assim, o pente fino do INSS chamou várias pessoas aí para fazer. Chamou para o pente fino, aham. O que se orienta para a gente, o cuidado que nós temos que ter, qual a dica que o senhor dá sobre esses pente fino do INSS? Primeira coisa, ver se o chamamento está correto. Porque tem muita gente que está sendo chamada para pente fino, mas deveria estar sendo... Só um minutinho, filho. Eu não sei onde está. Deveria estar sendo chamado para reabilitação profissional. Tem uma galera que foi chamada para pente fino quando deveria estar sendo chamada para reabilitação profissional, inclusive por determinação em sentença transitada em julgado. Então, aí é mandado de segurança para a pessoa não precisar ir para a perícia de pente fino, e sim ser chamada para a perícia de análise de reabilitação profissional. Se efetivamente a pessoa tem que ir para o pente fino, não tem legalidade no chamamento, cópia do processo administrativo com o laudo pericial feito pelo INSS na cessação do benefício, porque eu tenho que identificar ali o quê? O fato superveniente. O perito tem que ter demonstrado a superação do quadro clínico e isso tem que estar materializado no processo. Porque o pente fino é isso. Eu tinha uma incapacidade. Se eu não tenho mais, tem que estar no processo administrativo a superação do quadro clínico. André, peguei a cópia do processo administrativo e não tem. Não é ação de restabelecimento, é mandado de segurança. Porque eu tenho uma ilegalidade. A autoridade administrativa estava diante de um ato de ofício, de um ato vinculado, melhor dizendo. A lei que determina que ele demonstre a superação. A IN diz que ele tem que colocar isso lá. Então, a norma administrativa dá uma determinação, ele não tem escolha. Ele pode dizer capaz e incapaz, mas para chegar ao capaz e incapaz, ele tem vinculações. E se eu provar que essas vinculações não ocorreram, tendo essa prova pré-constituída, o meu mandado de segurança pedindo a nulidade do ato de cessação até que nova perícia seja realizada, levando em consideração as determinações legais. Não sendo esse o caso, aí analisar se a conclusão dele está correta ou não ante as provas que você possa vir a ter de demonstração de continuidade da incapacidade. Tá? E para quem quiser, se me permitirem, na próxima segunda nós vamos ter um curso de pente fino lá no meu site, 4 horas, onde a gente vai falar só de pente fino ao vivo e online, estão todos convidados. Vai ser na segunda, doutor André? Pode dizer qual é o endereço, pessoal, que quer seguir o senhor na sua rede social, que aí quem quiser... Então vamos lá, Instagram é @professor André Bittencourt, @professor André Bittencourt, Facebook é André Luiz com Z Bittencourt, e o meu site é www.professorandrebittencourt.com.br. A Andréia Rossi já falou, já comprei o curso de segunda-feira. Olha aí, obrigado, Andréia, nos veremos lá, obrigado mesmo. A Débora, que estava na primeira turma, né? A Débora, o Nenê, tinha uma galera aí na primeira turma de pente fino. Sim, eu não tenho mais perguntas, só agradecer, professor. Que isso, quem agradece sou eu aí, a possibilidade de estar com vocês. Então, já fica com a palavra, doutora Patrícia, para suas considerações finais. Tá. Então, doutor André, em nome da OAB Santo André, nós gostaríamos de agradecer essa dica importantíssima que o senhor falou sobre o pente fino do INSS para nós atentarmos, que veja entrar com a ação de restabelecimento, pode se caber um mandado de segurança, ela é preciosíssima e muito importante,
E o que nós estamos fazendo aqui hoje é aprendendo, porque cada vez mais nós precisamos nos aperfeiçoar, aprender no direito previdenciário, que lida com o direito social da pessoa. Aquilo que o senhor ressaltou, um benefício, uma pessoa com a incapacidade, ficar com aquele abacaxi na mão, então nós precisamos ter esse cuidado do nosso cliente, do trabalho, do juramento que nós fizemos diante da OAB de buscar a justiça para cada um dos nossos clientes. E mesmo na situação de abacaxi, tentar conseguir se acha uma saída, né? Muitas vezes, nesses casos que nem eu falo que transitou em julgado, vamos achar uma prova nova para a gente trabalhar com essa tese. Então, doutor, em nome da OAB Santo André, nós agradecemos e também a todos os participantes que estão aqui, como a professora, a doutora Maria Fernanda, que está participando, que está aqui até agora, todos os membros da Comissão de Santo André, como a doutora Darcy, a Márcia Bueno, a doutora Adriana Furlan, a Camila Vieira, a Débora, como os outros membros aqui. Gostaria de agradecer a todos, também o Celso Terrani, que é de São Bernardo e está participando. Então, boa noite a todos. Doutora, nós gostaríamos de fazer a entrega. Coloca o Pedro participar aí com a gente. Pode colocar. Sai correndo. Foi lá para dentro. Então, como nesse momento a gente vai fazer a entrega virtual do certificado em nome da OAB, nós agradecemos. Muito importante, siga o doutor André nas redes sociais. Isso aí, está aí o certificado, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Será enviado para o seu e-mail, tá bom? E eu queria, professor, se eu me permitir, né, de falar de um livro muito importante, que tem ajudado bastante a nós trabalhar. Descompartilha, Debbie. Esqueceu. Obrigada. Então, um livro muito importante que nos benefícios por incapacidade tem ajudando muito. Então, o doutor André Bittencourt tem um excelente livro que trata dos benefícios por incapacidades, que tem várias dicas, e hoje, com essa ação do Pente Fino, nós precisamos estar preparados. E uma atenção que eu falo para os colegas, estão a revisão nos benefícios por incapacidade, mas eu tenho observado que os benefícios assistencial LOAS estão se fazendo também. E um outro alerta, cuidado com as ações de auxílio acidente, que eles estão começando a ir para esse lado também. Então, aqui esse livro é um excelente livro para nos acompanhar. Então, doutor André, agradecemos a todos os participantes e damos por encerrado o nosso evento. E uma salva de palmas para o doutor. Muito obrigada, doutor. Agradeço, sou eu. Foi um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpa aí da participação especial, mas, enfim, deu tudo certo. Né? E desejo sorte e luz a todos vocês e o que precisarem, estou sempre à disposição. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor André. Foi uma honra. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.